tiempo y mucho que hablar. Pero ya es un problema que ya estoy acostumbrado. Tengo que lidiar con eso por el resto de mi vida. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus, será a última ministração, pero eu creio que todavia o Senhor tem algo que ministrar em tu coração. Eu creio que o Senhor tem algo para manifestar em tu história. Eu creio que há pessoas acá que todavia não receberam todo. Eu queria invitar-te a hora que cerraras tus ojos, curvaras tu cabeça e por um momento mais levantaras tu voz e fluxas no Espírito. Decía-lhe, Senhor, Senhor, eu vim acá, há algo em meu coração. A palavra de Deus diz em Romanos 5 que nossa esperança em Ele não nos defrauda. Ele não nos avergüenza. Todo o que pensás en este momento, todo o que deseas, todo o que invocas através da palavra, através da fé, isso se cumprirá. Porque Ele não é homem para que mienta, ni hijo del hombre para que regrese com sua palavra. A palavra de Deus, a palavra diz que sigue sendo eterna. Em 2 Timoteo diz que a palavra de Deus é digna de confiança. Então, levanta tu voz por um momento mais e invoques a presença. Empieces a dizer os nomes del Senhor, Yahvé, Yeshua, oh, el pan que bajou del cielo, oh, el Shaddai, Emmanuel, oh, la roca, la piedra angular. Empieces a chamar a existência porque este momento é o final, pero há algo, uma porção de la parte de Deus que todavia Ele manifestará em nosso meio. Levanta tu voz, abrir tu coração, liberar tu espírito. Existe algo de la parte de Deus. Existe um vinho que se quedou para ele final. Existe uma unção que se quedou para ele final. Oh, Espírito Santo, Senhor, eu oro para que o evangelho de la graça de Deus seja manifestado em nossa igreja. Senhor, eu oro para que mis hermanos escutem com ouídos espirituais. Dá-me a mim, Senhor, palavras de Deus, palavras não de condenação, sino de graça. Senhor, em nome de Jesus, declaro, Senhor, que neste lugar nós vamos a ter uma renovação da mente. Nós vamos a experimentar a buena, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu declaro, Senhor, sobre minha vida, sobre a vida de mis hermanos, que nós accederemos a porção que é graça sobre graça. Em nome de Jesus, amém. Perdi 5 minutos só orando. O que vou fazer? Ai, Senhor, que o Senhor pueda dar-me graças para compartilhar o que tenho hoje. Eu queria começar lendo 1 Juan 2:14. O apóstolo Juan, ele nos diz uma coisa muito preciosa. A palavra diz assim. Não, 1 Juan 2:14. Pero foi casi, faltou o 1. Aí está. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Le es escrito a ustedes, jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes acá? Porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Lo gracioso desta palavra é que nós vivimos uma geração onde nós somos tachados. Nós recebimos rótulos, onde somos a geração de los rebeldes. Os jovens de esta geração são aqueles que são débiles. Estamos generando homens bananas, se diz, não? E mulheres promíscuas, não sei como se diz em espanhol. Promíscuas. Isso dizem a respeito de nós, pero a palavra de Deus diz que diz aí? Escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Que grande palavra, não? E não sei ustedes, pero quando eu me deparo com uma coisa da Bíblia que vai em contra lo que diz no mundo, eu me quedo com lo que está escrito. Amém? Alguém pode sentir isso, dizer um amém forte? Amém. Somos fuertes e a palavra de Deus permanece em nós, assim diz 1 Juan. E se o mundo diz que
no somos así, yo decido quedarme con la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que puedas acceder a esta palabra de Dios. La identidad que el mundo da es inestable, mutable, circunstancial, pero la palabra de Dios, lo que el Señor nos instruye ahí, es básicamente algo que permanece siendo eterno. Entonces, al momento que yo escucho una persona diciéndome que soy débil, yo me voy para la palabra, soy fuerte. Al momento que yo escucho del mundo que la palabra de Dios no está en mi corazón, yo veo la palabra y dice que sí. Porque mucho más vale algo que es eterno. Es muy gracioso el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, él dice así, que todo pasa. Las circunstancias, los problemas, los reyes, pero algo sigue siendo eterno, que es la palabra de Dios. Yo quería mostrarte algunos ejemplos bíblicos sobre esto. Hoje eu quero ministrar-te em tu coração acerca da visão e sobre a identidade. Eu creio que um homem que tem identidade, uma mulher que tem identidade, é uma pessoa imparável. É uma pessoa que pode avançar e não se distrai. A palavra em Hebreu 12 diz que nós estamos bajo uma carreira que nos foi proposta. Vamos a compartilhar Hebreu 12. Uma carreira que nos foi proposta. E ao momento que nós estamos bajo esta carreira, nós devemos mirar a Cristo. E aquele que não se distrai, ele tem descanso. Hebreu 12. Por gentileza. Não tem na Bíblia? Portanto, também nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testigos, despojémonos de todo o peso e do pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que temos por delante. Em outras versões, a carreira que nos foi proposta. Verso 2: fijemos la mirada em Cristo, el iniciador e perfeccionador de nuestra fé, quem por el gozo que le esperava soportou la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significava, e agora está sentado à direita del trono de Deus. Verso 3: assim pues considerem a aquele que perseverou frente a tanta oposição por parte de los pecadores, para que não se cansem ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Bueno, lo que quiero compartir hoy es que aquellos que tienen la mirada en Cristo, ellos no se cansan. Presta atención a lo que quiero compartir. Quiero mostrarte algunos ejemplos bíblicos acerca de identidad. El mundo a todo momento intenta rotularnos con una identidad del mundo, pero el Señor todo momento intenta mostrar-nos qual é a mirada que Ele tem a nosso respeito. 1 Samuel 8, não hace falta compartilhar. O povo de Israel, no tempo de Samuel, é muito interessante porque o primeiro rei que foi levantado na história de Israel foi Saúl. E Saúl, ele foi levantado justamente porque o povo começou a mirar os outros reinos. E eles começaram a dizer: se eles têm um rei, eu também quero. Falta de identidade, porque eles não se deram conta de que eles já tinham um rei, mas era um rei invisível. Eles miravam hacia os demais e pensavam a comparar-se. Quantos aqui se comparam com os outros? Isso é falta de identidade, porque aquele que não se sente cheio, ele começa a buscar. Eu costumo dizer, eu estava haciendo a imersão a semana passada, estava falando com uma pessoa. E ele me começou a dizer acerca de... Me mostrou um livro que estava lendo. E aí me começou a falar. Ele estava muito animado. Aí eu me quedei assim, quieto. Aí ele, não vas a dizer nada? Te ves raro. Aí, não temos que dar opinião sobre todas as coisas. Aí ele me, não, pero eu quero saber tua opinião. Aí ele me perguntou, vos não lês coisas de outros pastores, de outras igrejas, não vês estas coisas? Eu lhe contestei assim: eu me sinto 100% suprido em minha casa. Não hace falta mirar a outra. Aquele que é 100% suprido em sua casa, ele não busca em outra casa. Eu me acordo quando era chico, eu vivia em uma casa que não era tão missionária, tão deslumbrante. E uma vez um amigo me invitou a ir à sua casa. E eles tinham um pouco... Ele tinha dinheiro. E eu me acordo que quando me acostei para dormir aí em sua habitação, eu comecei a mirar a toda a casa. Eu me quedei deslumbrado com todo o que veia. E eu comecei a ver que a casa dele era melhor que a minha. Eu me acordo hasta hoje que regressei a minha casa pensando, eu queria tanto que minha família se nascem todos juntos como em la casa de meu amigo. Eu comecei a pensar
estaria tão bueno se eu tivesse uma habitação solo para mim, que não tivesse que compartilhar com minha madre. E eu comecei a enamorar-me da casa do outro. Pero hoje eu te digo uma coisa, eu sou tão enamorado por nossa visão, por nossa identidade como radicales livres, que não me dá ganas de ver o que passa na casa do outro. Eu sou 100% suplido em minha casa. Eu sou 100% suplido com meu pastor. Eu sou 100% suplido com a visão que o Senhor derramou sobre minha vida. Então, não estou falando sobre não ver outras coisas, sino que não hace falta ver. Minha esposa sempre me diz que eu estou lavando os pratos com a pastora Luísa. Minha esposa sempre me diz que não aguenta mais escutar Ricardo Landim e pastora Luiz, que parece que vivem com nós. E é verdade, porque todo momento que estou fazendo qualquer coisa, estou escutando-lo, alimentando-me de minha casa. E eu não tenho vontade de viver ou estar em outra casa. Esta atitude que eles começaram a mirar outros reis, outros reinados, foi uma atitude que pareceu muito mal aos olhos de Samuel, que era o profeta, e também pareceu muito mal a la mirada de Deus. Pero Deus assim lo hizo, levantou a Saúl, e vocês já conhecem a história. Foi o pior rei instituído por Israel, porque foi uma vontade de comparação, uma falta de identidade. Aun sendo o povo de Deus, demonstravam que não lo sabiam. Por isso queriam ser como todas as nações. Muitas vezes nós estamos em nossa escola, estamos em nossas universidades e queremos ser como nossos amigos. Não queremos predicar o evangelho porque eles não falam. Não queremos falar acerca de Deus porque eles não lo hacen. Estamos tomando estamos fazendo o mesmo que o povo de Israel hizo en el tempo de Saúl. E a pergunta que quero deixar acá é: a identidade do povo de Israel nesta época era algo muito frágil naquela época. Minha pergunta é: será que só naquela época era assim? ¿Estamos realmente cumprindo o propósito de nosso Senhor ou caímos em la comodidade de um povo demasiado bendecido? Somos altamente favorecidos por toda a suerte de bendição, assim diz a palavra, pero estamos entrando na comodidade de que já temos todo em Cristo Jesus e não hace falta ser nada mais. A igreja que vemos hoje é uma igreja gloriosa, sem mancha, sem sombra, sem arruga, como diz Efésios. Será que estamos vivendo isso que diz a palavra de Deus? Pablo, escrevendo a los Coríntios, em 1 Coríntios 11, 28, não hace falta ponerlo aí, insiste em que todos se examinem antes de dizer que verdadeiramente sirva ao Senhor. Se ele insiste isso, é porque verdadeiramente deveríamos hacerlo. Não é muito difícil observar se a igreja é gloriosa ou não, porque há um aspecto da igreja, e quando digo igreja somos todos nós, porque hacemos parte de um corpo. Quando estamos fazendo parte desta igreja gloriosa, como perceber que essa igreja é gloriosa? Há algumas características que só as igrejas gloriosas têm, que é vencer, conquistar. Mateus 16, 18 hasta el 19, o Senhor dijo que a igreja é um organismo que donde chega, conquista. La verdad que não nascimos en el reino de nuestro Senhor para ser passivos, porque somos cristianos, pequenos cristos, e Ele não era passivo. Eu quero ler 3 textos para comprovar isso. O primeiro texto está em Mateus 12, 30. El que não está de mi parte, está contra mim. El que comigo não recorre, esparce. Ou seja, aquele que não está comigo, está fora. Aquele que não junta, espalha. O que quero dizer é que o Senhor não há meio termo. Ou seja, eu estou mais ou menos. O segundo texto está em Mateus 5:37. Quando vocês digam sim, que seja realmente sim. E quando digam não, que seja realmente não. Qualquer coisa que diga mais achar disto provém dele. Há mais ou menos com Deus? Aí talvez vou haver? Não existe. E o último capítulo que quero, o último texto que quero compartilhar está em Apocalipse 3, del 15 al 16, diz assim: Conozco tus obras, sei que não eres ni frio ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo outro. Portanto, como não eres ni frio ni caliente, sino tibio, estou por... Desse fuerte, estou por... O Senhor se agrada daquele que é meio termo. Estamos em uma geração que diz a nosso respeito: vocês são muito... se involucram demasiado com a obra. Quando estão na faculdade, estão predicando. Quando estão na igreja, todos os dias vão na igreja. Pero o Senhor disse: ou sos frio ou sos caliente.
Não há medio termo. El medio termo, el tibio, le dá gana de vomitar. Déjame decirte una cosa. El tibio, el agua tibia, no sirve ni para hacer té. Con todo respeto. La mayoría de las personas que vienen a Argentina, y ahora yo quiero hablar para los estudiantes, yo necesito que abras tu corazón para lo que te voy a decir, porque el Señor me puso algo para hablar. Y yo no quería hablar, pero ¿quién soy yo? La mayoría de las personas que vienen a la Argentina hoy vienen con una mentalidad muy clara, vienen con una vida estructurada. Yo voy a pasar 6 años, 7 años, después regreso a mi país con mi diploma. Ellos vienen basados en una oportunidad. Dice conmigo, oportunidad. Vienen solo para hacer la universidad, graduarse y luego irse. Pero yo ya me he dado cuenta de que este plan es un poco fallido. ¿Cuántos testifican eso? No estoy diciendo que eso está mal, la historia de venir para hacer una facultad, pero tampoco te estoy diciendo que es bueno. Si estás yendo solo por la oportunidad de estudiar en otro país, tienes un problema. Yo me incluyo en eso porque vine pensando en eso también. Pero el principio de venir por una oportunidad, por hacer por una oportunidad, es un principio equivocado. Mírenme. ¿Quieren saber cuál es el adjetivo para una persona que vive basado oportunidades? Oportunista. Yo no estoy acá para acusarte, sino para enseñarte un principio que va más allá de agarrar la oportunidad. El principio del, entre comillas, ¿para qué? Decí conmigo, ¿para qué? Hay personas que salen de Brasil y vienen a la Argentina solo por la oportunidad y no por un propósito. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Yo quiero dar el ejemplo de Abraham y Lot. Ustedes ya conocen, ustedes son lectores de la Biblia. Abraham, en Génesis 12, ele foi chamado por Deus. Sal de tu tierra a un lugar que te mostraré. Donde toques, yo haré que seas una bendición y de ti te haré una gran nación. Así dice en Génesis 12, cuando ele recibió el propósito. Lot, ele foi por la oportunidad, porque ele sabia que Abraham seria bendecido. Pero hay un momento de separación, donde la palabra de Dios dice que ellos crecieron tanto, ellos tenían tantas tierras, tantos bueyes, tantos ganados, que hubo un momento que Abraham tuvo que separarse de él. Pero Abraham tenía seguridad de cualquier lugar que estuviese, él sería bendecido. Entonces la palabra dice que él dijo así: Ló, elegí el lugar que quieras y me voy para el otro lado. Y la palabra dice que Lot miró el lugar más, a los ojos naturales, más bello. Interessante, não? Lot, em outras palavras, ele foi levado a la oportunidade. Você já sabe, este lugar se chamava Sodoma e Gomorra, foi destruído por el Senhor. El lugar abundou pecado, el lugar donde solo sobrou Lot, ni sua esposa se convirtió en estátua de sal. Entonces, el problema de ser llevado por las oportunidades es que las oportunidades no tienen propósito. Entonces el principio que necesitamos entender o ajustarnos en el día de hoy es el para qué. Pues cuando un joven entiende el para qué fue llamado a otro país, entiende que de hecho es una oportunidad de estudiar medicina gratis en una universidad de acá. Pero dentro de esa oportunidad existe un propósito mayor. La historia del hijo pródigo, nosotros estamos hablando mucho sobre eso. Pastor Tiago está hablando sobre eso. Pero ele percebeu uma oportunidade e pediu a mitad da herencia. ¿Entiende la oportunidad? Cuando ele tomou a mitad da herencia, a oportunidade que não tinha um propósito, lo llevou a comer comida de cerdo. Porque oportunidades sem propósito nos levam al lodo. E isso é muito claro em la história. Quando passou com Adão e Eva, Eva viu uma oportunidade de ter o conhecimento de Deus. Oportunidades que la llevou al lodo. Aparentemente, permanecer em um lugar ou tomar uma pérdida
es algo malo. O sea, perder algo es algo malo. Pero déjame decirte una cosa. Muchas veces no lo es. Es como un arco y flecha. No sé si ya escuchaste eso, pero un arco, para que vaya muy lejos, no importa el tamaño de la flecha. Importa cuánto yo voy a regresar, retroceder, para que vaya. Entonces muchas veces nosotros pensamos, tengo una oportunidad de estudiar acá, pero no quiero involucrarme en las cosas de Dios. Falta de propósito. Estamos pensando en la oportunidad. Aún en la historia de cada joven en Argentina, hace poco más de 2 semanas, yo estaba conversando con una hermana que vino a estudiar medicina. El gracioso es que yo doy ejemplos y ya empiezan a mirarse, ¿no? Y la persona sabe. Pero lo más gracioso es que yo hablé con ella y ella me dijo así, hace mucho que está acá, ella avanzó en la universidad y me dijo una frase que me marcó mucho. Ella me dijo, yo estoy en la facultad y solo pienso en la iglesia. Ella empezó a hablarme que estoy en una gran crisis porque ya no veo sentido en la universidad. Amo mucho más la vida de la iglesia. Porque ya no veo sentido en la universidad. Amo mucho más la vida de la iglesia. En otras palabras, ella vino por la oportunidad y lo que encontró fue propósito. Tuvo una experiencia con Dios y ajustó su para qué. No está más para ser facultad. Eso va a cumplirse en su vida. Pero ajustó. Vino por una oportunidad y ajustó para el propósito. Entendiendo que el curso que estaba haciendo fuera de Brasil tenía que ver con un propósito para el cual Dios lo había creado. De esa forma logró sentir satisfacción. Porque la palabra de Dios dice que no hay satisfacción lejos del propósito de Dios. Déjame decirte una cosa. No está mal ajustar las direcciones. En toda tu vida, en nuestras vidas, deberíamos comenzar siempre por Él. ¿Para qué? Nosotros no podemos ser alguien que vive en función de oportunidades, porque la oportunidad no carga valor. Cuando nosotros atribuimos a la oportunidad y confundimos estas dos palabras, oportunidad y propósito, la oportunidad sin el propósito, lamentavelmente, nos lleva al lodo. Pero el propósito con la oportunidad nos lleva al éxito. Mucha gente queriendo ser lo que no fue llamado a ser. Cada uno tiene su propósito y cuando encuentras eso en tu vida, has encontrado un fuente de vida. Eso pasó con la mujer samaritana. Ella tuvo la oportunidad de ir en un lugar a agarrar agua mientras las personas no estaban. Y en esta oportunidad, ella se dio cuenta que había un río de aguas vivas, que era Cristo. Yo siempre me dan la primera palabra del encuentro con Dios, que es arrepentimiento. Bueno, parece que ellos piensan que me gusta decir a los otros que son pecadores miserables, pero algo que siempre digo es que del video que nosotros pasamos de The Chosen, es que Jesús habla una cosa muy interesante. ¿Crees que es una coincidencia que estoy acá hoy? Te pregunto lo mismo. ¿Crees que es una coincidencia estar en este país, estar en este lugar, en este siglo, en esta temporada, donde estamos edificando una obra de los radicales libres? ¿Crees que es coincidencia ser parte de una obra que hace 25 años que está? Nosotros llenamos canchas de los jóvenes, nosotros allá en Brasil. Yo creo que en el futuro nosotros haremos acá también en Buenos Aires. Y vos sos parte de eso. Nosotros edificamos una iglesia donde enfocamos en todas tus áreas. Hoy lanzamos El Amor que Piensa. Nos preocupamos con tu área de relacionamiento. Nosotros nos preocupamos hasta dónde estás. Nosotros queremos darte el fuente para que puedas tener una palabra de vida en tu universidad. ¿Cuántos ya salieron de un examen llorando? Yo una vez, voy a exponerla, perdón, pero una vez mi esposa se quedó llorando en el pasillo de la facultad. Yo la tuve que buscar por un rechazo en el examen. ¿Cuántos ya no pasaron por eso? Entonces, si hubiera un núcleo en este momento, imagina qué poderoso. Nosotros no queremos darte más cosas para hacer, sino nosotros queremos darte herramientas para recibir protección de Dios en todas tus áreas. Satanás está ahí rugiendo como un león
¿Y nosotros qué estamos haciendo? Si nosotros no estamos confrontando el equívoco, la mentalidad, ¿qué va a pasar? Mira, las brechas. Existen brechas en tu facultad, nosotros queremos entrar. Existen brechas en tu escuela, queremos entrar. Existen brechas en tu corazón. La palabra de Dios dice que de todo que debas guardar, guarde tu corazón. Hay muchos que entregan sus corazones así como si fuera nada al otro. Falta de identidad y propósito. Romanos 8:28 dice así, yo termino con eso. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su oportunidad, ¿sí? ¿No? Entonces, todo cooperará para el bien de los que aman a Dios y que están bajo la oportunidad, el propósito. Y ella es una promesa grandiosa, porque el Señor dice que todas las cosas van a cooperar en tu historia si estás bajo el propósito. Yo quería invitarte. Graças a Deus, me faltou 1 minuto aún e te hablé todo. É muita graça, é sobre graça.